A paz do Senhor Jesus, amém. Seja bem-vindo a mais um vídeo de Carla Oliveira aqui. Percebe que eu tô com uma blusinha diferente. Essa aqui é a blusa do Ferramentas Teologia. Quem não conhece o site, entra lá, ferramentasteologia.com. Lá tem muito artigo legal para você se alimentar da palavra do Senhor. Hoje eu tô com uma canequinha. Não é nova, essa caneca aqui é a caneca mais antiga que eu tenho. A primeira caneca que eu ganhei e que eu gosto muito dela. E eu tornei ela a minha preferida. Por quê? Foi a primeira. Meu primeiro presente. Essa caneca eu ganhei da Márcia Oliveira. Márcia Paz Oliveira, obrigada pela caneca, eu tenho ela até hoje. E é a minha preferida e eu gosto muito de tomar café nela. Amém? Deus te abençoe, te guarde, cuide, continue te ensinando, que você seja bênção, continue sendo essa bênção que você é na vida das pessoas, amém? Quero meditar na palavra do Senhor aqui no livro de Ezequiel, capítulo 37. Eu vou ler alguns versículos para você entender. É um capítulo bem conhecido de Ezequiel, fala dos ossos secos, mas eu quero refletir alguns pontos e você bem breve. Eu espero. Diz assim a palavra do Senhor: veio sobre mim a mão do Senhor e ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos e me fez andar ao redor dele. Eram muito numerosos, na superfície do vale estavam sequíssimos. Então me perguntou: filho do homem, acaso poderão viver esses ossos? Respondi: Senhor Deus, tu o sabes. Disse-me ele: profetiza esses ossos e dize-lhes: ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Eu vou ler até aqui. Todo mundo conhece esse texto, é um texto bem conhecido. É um texto que fala que Deus ordena a Ezequiel a profetizar no vale de ossos secos e no final das contas, Deus dá, através de Ezequiel, Deus dá vida àqueles ossos e torna-se um grande exército do Senhor. Bom, preste atenção numa coisa, no verso 1 fala assim: veio sobre mim a mão do Senhor e me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio do vale que estava cheio de ossos. Preste atenção, Ezequiel ele foi um profeta que profetizou no período de Israel, que Israel estava em cativeiro babilônico. E a visão que ele dá para Ezequiel é uma visão que representa o estado espiritual do povo. Como é que estava o estado espiritual do povo? Emocional, tudo. Sequíssimo. Sem vida. Tanto que no verso 2 ele fala assim, ó: e veio sobre mim a mão do Senhor. E Deus pergunta para Ezequiel: pode viver esses ossos? Ele pergunta para Ezequiel: pode viver esses ossos? Você lendo todo o texto, você vai ver que no final os ossos viram vida, né? Se tornam vida. Então, diante dessa visão que ele dá para Ezequiel, diante dessa manifestação que acontece, eu quero te explicar, assim, te mostrar três observações nesse texto. Primeira, a mão do Senhor que está levando Ezequiel em espírito para o meio do vale. É a primeira observação. É a mão do Senhor. O Senhor arrebata Ezequiel, pega o espírito de Ezequiel e coloca no meio do vale. A visão que ele dá para Ezequiel é mostrar um povo, o estado espiritual de um povo sequíssimo. Segunda observação, o fato de Deus ter levado Ezequiel no meio do vale quer dizer que ele pegou, deixou ele lá e foi embora. Deus continuou junto com Ezequiel, porque Deus queria ensinar para Ezequiel, Deus queria que Ezequiel tivesse experiência, Deus queria dar aquela visão para Ezequiel para que ele entendesse como é que o povo estava, qual era o estado espiritual daquele povo. Então, Deus ele não te leva para o deserto, para o vale, se ele não quer te ensinar algo. Ele não te leva para o vale à toa, ele não te leva e te deixa lá, ele te leva e fica contigo, ele te guia, ele te dá direção, ele te guarda, ele fica com você, ele não te larga lá. Se você está no deserto, tenha certeza que Deus está no deserto, no vale com você, tá bom? E a terceira observação aqui é o seguinte: não é o diabo que está te levando, não é o diabo, você precisa entender isso. Por quê? Porque existem 3 tipos de vales. O primeiro é Deus que leva. O segundo é você que se coloca. O terceiro é o diabo que coloca. Preste atenção, quando o diabo cria situações para te levar para o vale, você pode pegar e repreender ele em nome de Jesus. Você sai desse vale.
Quando você se coloca no meio do vale, devido a uma escolha errada, devido a um comportamento errado, devido a uma situação errada, e você se desvia do caminho do Senhor e cai no vale por sua própria escolha, você ainda pode retornar ao caminho. Mas, querido, quando é Deus te coloca no vale, só Deus pode tirar dele. Se você está no vale em que Deus te colocou lá, querido, fica lá, descansa o seu coração, porque foi Deus que te colocou e só Deus pode te tirar. Ninguém pode te tirar do vale que Deus te colocou. Então Deus quer te ensinar, Deus quer te dar direção, descansa nele, em nome de Jesus. Presta atenção numa coisa. O verso 2 ele fala assim, olha só, verso 2. E me fez andar ao redor dele. Preste atenção nesse versículo. Me fez andar ao redor dele. Isso aqui é muito importante. Ezequiel não fica parado. Deus não deixa Ezequiel parado. Deus coloca Ezequiel no meio do vale e fala assim, ande ao redor dele. Deus guia Ezequiel. Ele está andando ao redor. Preste atenção. Deus não te levou para o meio do vale para você ficar parado, não. Não. Ele não te levou no meio do vale para você ficar parado. Deus não te levou para o meio do vale para você ficar trancado em casa. Deus não te levou no meio do vale para você ficar se mutilando dentro do quarto. Deus não te levou para o vale para você ficar murmurando, reclamando de tudo. Deus não te levou para o vale para você ficar se enchendo de remédio controlado, achando que a vida acabou, que não tem mais jeito para você. Deus não te levou para o vale para isso. Ele te levou para o vale para te ensinar. Ele te levou para o vale para você ter experiências com ele, porque ele quer alguma coisa de você. E só ele vai poder tirar, querido. Se foi Deus que colocou, pode descansar no Senhor, porque ele vai tirar. Então confia. Ouve a voz dele. E ele vai tirar desse vale. Amém? Então percebe uma coisa. Deus fez Ezequiel andar ao redor do vale. Certo? Só que ele não pisa nos ossos. Ele anda ao redor. Percebe que ele não anda no meio? Ele não pisa nos ossos? Percebe isso? Deus está dizendo aqui, ó, não é para você ficar pisando no seu irmão. Não é para você ficar pisando naquele que está caído. Não é para você ficar pisando naquele que está sem vida, aquele que abandonou Jesus, que está largado. Não é para você ficar pisando nesses. Não é. Deus te chamou para você profetizar vida. Deus te chamou para você profetizar para eles, não para pisar em cima deles. Tá entendendo? Tá caído, mas é teu irmão. Tá morto, mas é teu irmão. Tá fraco? É teu irmão. Tá desanimado? Tá cansado? Tá em depressão? É seu irmão. Caraca, não é porque o osso ali tá seco, não é porque o irmão tá caído, não é porque o irmão tá cansado, não é porque o irmão tá murmurando que você vai pisar em cima dele. É teu irmão, Deus te chamou para profetizar a vida para ele. Deus não te chamou para você matar quem já está ferido, não. Isso tem muita gente para fazer, já tem muita gente fazendo isso. Deus te chamou para você profetizar vida, querido. Deus te chamou para você profetizar vida. Deus te levantou como profeta para você profetizar vida. Então profetiza a vida em nome de Jesus. Aqui o texto, a reflexão do capítulo de Ezequiel é uma reflexão muito grande. Eu só refleti aqui em 2 pontos, no verso 1 e no verso 2. Quando Deus te coloca no vale, ele vai te tirar. Então descansa. Se você está no vale porque você escolheu, você pode ainda sair em nome de Jesus. Se você está no vale porque o diabo te colocou, traçou uma armadilha para você, você pode repreender em nome de Jesus e voltar para o caminho do Senhor. Amém? Que você possa receber essa palavra no seu coração. E que você possa ser profeta de Deus para profetizar a vida para aqueles que estão caídos. Não pisa. Deus não te chamou para pisar em ninguém. Deus te chamou para profetizar vida. Deus te chamou para profetizar vida. Então profetiza a vida em nome de Jesus. Receba essa palavra no seu coração. Tenha um dia abençoado em nome de Jesus. Paz do Senhor.